Olá, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Eurocomics, o seu canal do YouTube dedicado ao melhor do quadrinho europeu, e a gente tá na Europa agora com o nosso correspondente internacional Bruno Porto e também com o Ciro Marcondes, o Ciro Marcondes do site Raio Laser. E neste episódio eles vão visitar uma exposição sobre ele, este carinha aqui. Então, neste vídeo temos uma matéria sobre o roteirista René Goscinny, que junto com o desenhista Albert Uderzo, em 1959, criou o personagem Asterix. Goscinny também foi roteirista de Lucky Luke, de Strapontin, de Isnogude, de Jean Pistolet, de Um Papá e da série O Pequeno Nicolau, ilustrada por Jean-Jacques Sampé, publicada entre 1956 e 1964. Goscinny nasceu em Paris em 1926, mas logo se mudou com sua família para Buenos Aires em 1928. E o escritor é justamente o centro de uma mostra. Para tudo! É justamente para essa mostra que a gente vai agora no Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême. Bom, a gente está chegando aqui agora no Museu de Angoulême para ver a exposição retrospectiva do Goscinny, que é uma das grandes exposições desse festival, e que começa pegando desde a carreira dele como desenhista, passa por ele, claro, como roteirista, que é o foco da exposição, mas também aborda ele como editor, né? E como isso, de certa forma, mexeu, né, com a cena dos quadrinhos, não apenas europeus, mas mundiais. E transformou a era moderna dos quadrinhos para sempre. Um cara sozinho, de certa forma, teve uma influência que a gente geralmente não concebe quando a gente vai só imaginar o roteirista do Asterix. Então é isso que a gente vai ver. Vem com a gente aqui. Então, PH, a primeira coisa que a gente se questiona ao ver a exposição do René Goscinny aqui em Angoulême é qual o papel de um roteirista nas transformações históricas que envolvem tanto a história da França quanto a história da mídia, quadrinhos em si, dentro do contexto de um artista como ele, né? Assim, eu acho que esse é um dos temas principais de Angoulême esse ano, que tratam basicamente de como o trabalho do roteirista ele é subvalorizado na indústria dos quadrinhos. O Festival de Angoulême esse ano está tentando recuperar isso daí, né? Então a exposição ela é extremamente bem curada, vamos dizer assim, né? Ela tem uma curadoria excepcionalmente bem trabalhada no sentido de falar dos procedimentos que ele utilizava para escrever os roteiros, para poder transformar esses roteiros junto com os artistas com quem ele trabalhou, né? Uma coisa bacana aqui da exposição do Goscinny é o aspecto tipográfico, né? Porque como você está tratando de um roteirista, você se baseia muito na palavra, e a maneira de você representar isso visualmente, né? Além, né, das próprias pranchas, porque aí você está mostrando também o trabalho de um desenhista. Com referências, aí no caso há muito a máquina de escrever, a tipografia, né? Você vê que você tem uma grande letra O, você tem tipografia em todas as paredes, né? E na própria, além dos roteiros, né, você está mostrando páginas dos roteiros, você tem aqui na cenografia o uso de letras, né? A gente tem aquela animação na entrada, né, que é uma animação que vai compondo o rosto do Goscinny através de palavras e letras e parágrafos. E nessa outra sala aqui, vem comigo, a gente tem uma cascata de letras né, que deságua nos roteiros dele, né? E os roteiros o Ciro pode comentar um pouquinho, porque eles, de certa forma, eles refletem como é feito o audiovisual hoje, né? Nessa sala aqui eles
eles colocam os roteiros expostos e as páginas na parede algumas páginas que estão roteirizadas nessa exposição. Então você pode comparar o roteiro com a página desenhada e, além disso, exatamente, como o Goscinny ele tinha morado nos Estados Unidos, ele aprendeu um método ainda prototípico americano de você dividir a coluna da esquerda com a descrição das imagens e a coluna da direita com os diálogos, que é uma coisa utilizada até hoje na produção audiovisual. Então, de certa maneira, o período que o Goscinny passou nos Estados Unidos teve uma influência grande em como seriam desenvolvidos os roteiros e as próprias histórias em quadrinhos na França na sua modernização a partir dos anos 60. Então, uma coisa interessante dessa exposição é como o Goscinny escondia aspectos históricos da França e da sua própria história pessoal, o que é bastante interessante, nos roteiros, e você precisa ser uma espécie de detetive da trajetória dele enquanto roteirista para poder achar essas pistas, né? Então, por exemplo, isso aqui é o primeiro quadro da primeira história do Asterix, né? Você coloca lá 50 a.C., os gauleses tinham sido vencidos pelos romanos, etc, etc. E se você olha aqui, que você tem a descrição no roteiro desse primeiro quadro, ele fala, né, os soldados romanos, eles estão marchando, não sei o que, eles podem não ver nada além das suas pernas, como os documentaristas mostravam os alemães entrando na França. Isso é uma referência, né, à Segunda Guerra Mundial, que o Goscinny tinha vivido e que o tinha traumatizado, né? Então, assim, mas ele não colocava isso explicitamente nas histórias, a não ser em alguns casos muito específicos, né? Você pode ver os livros que ele lia, ele fazia pesquisas históricas bastante elaboradas, estudava latim para fazer as expressões, e estudava a Guerra dos Gauleses, o cotidiano de Roma e também o Velho Oeste para fazer o Lucky Luke, né? E aqui a gente tem uma referência, né, do Vercingetorix, uma estátua cuja pintura, né, do Royer de 1899 é a referência que se faz no primeiro quadro, né, da entrega do escudo arveno. Essa história do escudo arveno é interessante porque ela também é uma em que o Goscinny ele faz uma referência explícita ao regime de Vichy, quando a França estava ocupada durante a Segunda Guerra Mundial. Isso ainda era um tabu em 1967, né? A questão da resistência e do colaboracionismo francês. Então o Goscinny discute isso na história do escudo arveno, e ele aparentemente foi uma das primeiras, digamos, das personalidades intelectuais da França a abertamente discutir isso, ainda que por via, digamos, um quadrinho infantil, infanto-juvenil como o Asterix, né? Então a exposição ela é recheada de momentos em que você entende o contexto histórico e pessoal da trajetória da França e do Goscinny. Então, assim, o Goscinny ele é meio que uma consciência da cultura francesa de BD. Ele é, de certa forma, considerado o primeiro roteirista profissional na França. Ele era desenhista antes disso, então ele tem uma carreira como desenhista. Só que aí ele meio que vai se encaminhando para o ofício de roteirista, e isso acaba transformando a vida dele e por sua vez vai transformar os métodos de produção de quadrinhos, a economia de quadrinhos na França e a estética também como um todo. E a exposição ela tem um poder de abordar esses aspectos todos, não só com os originais dos artistas com quem ele trabalhou, que são muitos, são complexos e são muito detalhados, como também com mostra o ofício dele como um todo, os roteiros, a máquina de escrever que ele escrevia, e paralelos com outras mídias com as quais ele trabalhou. Então é uma exposição muito completa, muito instigante para quem gosta de ver os originais do Uderzo, do Maurice e de vários outros, muitos outros. Você vai ter um privilégio enorme. E para quem quer também entender um pouco mais de como funciona a indústria francesa desde lá de trás, desde os anos 50 basicamente,
até a consagração do roteirista hoje, uma retomada de sua importância e uma reivindicação de melhores direitos, tudo isso passa pelo Goscinny. Tá bom? Então é isso aí que eu tenho a dizer sobre essa exposição. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa exposição. Ciro, o que você achou? Pô, fantástico, né? A gente teve a oportunidade de ver uma coisa em primeira mão, assim, muitos originais, assim, além das artes originais do Derzo, do Maurice, do Sampé e tudo mais, o que é absolutamente fascinante só por si. Mas a história do Goscinny, de certa maneira, ela atravessa a história do século XX, né? Assim, desde da Segunda Guerra Mundial, passando pela revolução editorial dos anos 60, os direitos dos autores, como que o Goscinny deu liberdade para artistas a partir da revista Pilote para poderem ter mais autonomia, assim, sair da infância do quadrinho francês. Como ele descobriu gente, né? Ele trabalhou com ele trabalhou com o Sampé, com o Derzo, com o Maurice, com o Gottlieb, com enfim. E colaborando com outros roteiristas, quer dizer, como editor, descobrindo, dando, enfim. E também, assim, a exposição é muito interessante porque ela mostra o processo de composição escritural do Goscinny, como que ele pensava as histórias e tudo mais, as influências dele no romance noir, no quadrinho americano, o passado dele, quando ele visitou os Estados Unidos, passou uma época... Olha o sino tocando. Passou nos Estados Unidos, foi discípulo do Kurtzman e tudo mais, e tudo isso está muito bem embrenhado, né, enjambrado na exposição, com uma performance de exposição, assim, de mostra, que a gente consegue se engajar. Ao mesmo tempo ela é multimídia, ela tem, assim, você não espera isso ser uma exposição de roteirista, na verdade é uma exposição sobre o século XX, sobre a formação da consciência francesa e sobre a modernização dos quadrinhos como um todo. Pelo viés do René Goscinny, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente aqui no Eurocomics e na Raio Laser e vamos em frente. Abiantou, PH!